esses últimos dias não anda mil. Tá bom, então agora está gravando, eu vou voltar àquela primeira fórmula que é a de arredondar, né? Então quando a gente faz as diferentes fórmulas, seja soma, média, né? Soma não, soma vai dar um valor exato, mas média, você quer o desvio, geralmente vai dar esses valores quebrados, né? Como 73,7777. Então a fórmula de você arredondar isso no Excel é usando uma fórmula que chama arredondar, que aí você, né, pode por aqui igual a rede arredondar, e aí você seleciona o valor, né, nesse caso aqui seria esse valor, que representa a média do número de formigas aqui por subfamília nessa localidade, e aí eu clico nele, ponto e vírgula, se eu for por aqui, e coloco o número de dígitos depois da vírgula. Vou colocar 2 agora, só para ficar diferente. E aí, se eu dar Enter, ele vai ter arredondado esse valor. Então, mesmo esquema aqui, se eu puxar para todo mundo fazer, ele vai me dar aqueles valores ali arredondados. E aí, lembrando, sempre dá Ctrl C e Ctrl V, e aí cola só os valores para não ter nenhum problema se você mudar aqui de cima e ele influenciar nesses dados aqui de baixo. E aí só é sempre bom lembrar, né, que eu posso vir por aqui também, achar a fórmula aqui, vou digitar aqui. Por aqui vai pedir também, pode ser até mais fácil, né, para... Faltou eu clicar. Não sei onde que estava clicado, onde que vai parar essa fórmula, porque antes de eu... Deixa eu fazer certo aqui, né? O ideal é você seleciona onde que vai ser a fórmula, aí você vai lá em mais funções, já está aqui, arredondar, ok. E aí seleciona o valor e o número de dígitos depois da vírgula. Ele até mostra aqui nesse painelzinho como é que vai ficar. Ok, mesmo esquema. Lembrando da importância de colar só valores, por quê? Porque se eu mudar aqui, ó, sem querer eu apaguei, não sei, teve um erro, esse número de baixo some, fica 0. Enquanto que esse aqui que está só o valor, ele continua, né? Porque ele já não está mais dependendo daquela fórmula lá. Ok? Então, sempre é bom. Uma forma rápida de fazer isso, se está todo mundo numa linha ou numa coluna, você vem aqui, seleciona a linha toda, dá Ctrl C, Ctrl V, e na malinha você vem em só valores. Ou dá Ctrl C e já em cima você clica com direito e coloca aqui, colar só valores. Seria o mesmo jeito de fazer a mesma coisa aí. Tá? Essa outra fórmula de arrumar seria quando a gente copia e cola, está digitando as planilhas e às vezes coloca um espaço a mais. O texto aqui, quando você copia e cola, vem com espaço. Vou dar aqui um espaço antes, nesse eu vou dar 2. Então, bora ver. Quando você vai em fórmula arrumar, lá ele remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre as palavras. Então ele vai padronizar, eu seleciono aqui, ele deixou sem espaço antes e só com espaço, né, entre os dois elementos ali, as duas palavras. E aí se eu fazer isso para todo mundo, ele vai pegar esse padrão e vai seguir para todo mundo. Então aqui que eu tinha 3 espaços, esse eu tinha 2, ele vai corrigir. Isso é importante porque o Excel, né, por causa de um espaço, ele identifica que são coisas distintas, coisas diferentes. Então, é importante na sua planilha de dados você dar essa arrumada antes nesses nomes das espécies, de locais, né, do que seja. Ok? Então, bora então para a tabela dinâmica. E aí
É uma continuação, então, mostrando como é que essa tabela dinâmica ela pode facilitar essa organização, preparação de dados antes das análises a serem feitas. Então, a tabela dinâmica é uma ferramenta que está dentro do Excel e, basicamente, o intuito dela é organizar e reduzir dados. Então, a partir de um conjunto maior de dados, você alimenta essa tabela dinâmica e isso permite que você tire diferentes relatórios de acordo com como você deseja fazer dessa base de dados maior, né? Que em alguns casos pode ser uma base de dados enorme. É o caso daqueles data papers mesmo. O data paper de formigas da Mata Atlântica, se eu não me engano, foram mais de 800 pesquisadores, 200 pesquisadores. Então, agora estou na dúvida, mas acho que foram mais de 200 ou foram 800, não lembro exatamente. Mas é muita gente, e aí cada equipe de 3, 5 pessoas com um conjunto de dados diferentes, depois para você organizar esses dados e conseguir tirar esses relatórios, né, avaliar os padrões, basicamente só com o uso dessas ferramentas como a tabela dinâmica. E aí ela permite dinamizar os dados que você quer dentre uma determinada série de dados, né, maior. E ela facilita, então, responder diferentes perguntas a partir de uma mesma base de dados. Então, como eu falei lá na primeira aula, é comum a gente estar pensando muito no nosso trabalho atual, né? Tipo, na minha pergunta ali, que eu quero responder nesse mestrado, nesse doutorado, nos meus diferentes capítulos, mas esse mesmo conjunto de dados futuramente talvez pode ser usado para responder uma outra questão, de outra forma, né, para fazer um outro tipo de análise. Então, por isso que é importante você ter esses dados dessa forma que permite você fazer e utilizá-los, né, de uma forma mais adequada futuramente, em alguns casos. Bom, e o que é necessário, né? Como que se faz o uso dessa tabela dinâmica? Aí o principal é você ter os dados organizados daquela forma que eu falei, né? As tabelas com as informações, suas variáveis, sempre nas colunas, com os títulos, né? Com a primeira linha com os rótulos. E as informações vão ser, as diferentes linhas ali vão ser sempre as distintas informações. Você tem que decidir quando você vai pedir a tabela dinâmica, se você quer que ela apareça na mesma aba da planilha ou numa aba diferente. Eu sempre recomendo você fazer numa aba diferente. Eu vou mostrar daqui a pouco como fica quando você faz na mesma planilha. Eu já vi algumas pessoas que gostam de usar dessa forma, mas eu acho que fica um pouco bagunçado, principalmente quando você deixa de usar a planilha por um certo tempo. Quando você volta depois, às vezes você nem sabe o que está ali, está sendo representado ali por aquela tabela, se tem a tabela dinâmica ou não. Então, eu sempre recomendo, quando a gente vai pedir, você colocar numa aba, que vai abrir sempre uma aba do lado. E é importante você conferir se toda a série dos dados que está nessa aba, né, na sua planilha central lá, se elas estão incluídas nesse intervalo que a tabela dinâmica vai pegar. E outra coisa é cuidado com os subtotais. Eu vou falar um pouco disso quando ilustrar a tabela dinâmica. Então aqui, eu vou mostrar primeiro aqui, daqui a pouco a gente faz com uma daquelas planilhas de dados que eu enviei, pode ser aquela da disciplina da professora Cléa ou aquela outra das formigas também. Então eu tenho meus dados lá organizados, né, as diferentes linhas, as colunas com as variáveis aqui. Então, no Excel, como eu aqui, na parte inserir e a parte nesse canto aqui da planilha, né, esquerdo superior, vai ter, quando você clica em inserir, vai ter uma primeira opção que é inserir tabela dinâmica. E quando você faz isso, ele vai automaticamente tentar pegar todos os dados que estão nessa aba. Mas uma forma de você garantir que ele vai conseguir capturar tudo é clicar aqui. Eu sempre faço isso, clicar do lado da minha última variável, minha última coluna que tem a informação. Eu clico nela e depois eu peço a tabela dinâmica. Aí quando a gente faz pede para inserir a tabela dinâmica,
ele mostra aqui o intervalo, né, que ele está considerando. Fica uma imagenzinha selecionada também. E aqui tem a última linha. Então é uma forma também de você ver se ele está mesmo, se ele pegou mesmo todos os dados, é ver se está sendo representado pela última linha. E vai aparecer essa opção aqui de criar ela, né, esse relatório que ele chama da tabela dinâmica numa mesma planilha que você já está utilizando, tipo essa aqui, ou na mesma aqui de baixo, fica selecionada essa, ou numa nova planilha. E o que ele chama de planilha aqui no Excel nada mais é do que as abas, tá? Cada aba dessa ele chama como uma planilha. Alguém conseguiu aceitar quem pediu? Pronto. Tá. Aqui só mostrando, então a dica que eu dou é sempre clicar depois dessa última coluna que você tem números, depois você pede para inserir a tabela dinâmica e dá para conferir por aqui também se ele de fato pegou todos os dados. Por isso que é importante você não ter uma linha vazia, porque se eu tiver uma linha vazia lá no meio da tabela, ele pode selecionar os dados até antes dessa linha. E considerar que a partir daquela linha ali é tipo um outro conjunto de dados, então pode dar algum problema. Então, quando a gente for pedir, pode falar, alguém... Professor, eu fiz o teste, né? Quando eu faço assim, como tu sinalizou, ele não aparece o nome da minha tabela. Tá. Não aparece esse primeiro... Ele não identifica que são as variáveis aqui? Esse rótulo? Isso, na verdade, assim, eu nomeei essa tabela, né? Tipo, dados 2000, dados gerais. Daí, quando eu faço esse teu processo, não aparece que é para importar dessa tabela. Sério? Daqui a pouco deixa eu mostrar aqui e talvez a gente resolva. Eu vou só mostrar antes como que fica quando você pede a tabela dinâmica. Então aqui eu fui, né, na aba dos meus dados, veja que a aba aqui, dados Carlos, que é essa que eu tô, depois que eu peço para inserir a tabela dinâmica, ele cria essa planilha 2 aqui, que é onde que ele vai, né, porque eu pedi para ele criar uma nova planilha, que é onde que vai aparecer essa tabela dinâmica. E ela aparece, o ideal é que ela vai aparecer dessa forma, se conseguiu importar todos os dados. Ela fica vazia, né, mas está esperando você identificar o que você quer de informação que mostre aqui nas linhas e nas colunas e os valores. E aqui veja que ele pegou todas aquelas minhas colunas e importou para cá. Então, todas as informações que estão nas diferentes colunas agora aparecem aqui. E aí eu posso, né, selecionar uma dessas variáveis. Posso tanto pegar essa variável aqui e arrastar para cá para baixo. Por exemplo, se eu quero meses nas colunas, eu pego e arrasto aqui para baixo, ou eu posso diretamente jogar para cá também, para virar minhas colunas. E as linhas a mesma coisa, ou eu posso vir direto para cá, tipo se eu quero as plantas aparecendo nas linhas, ou eu posso arrastar para o lado de cá. Como é mais próximo aqui, eu sempre recomendo usar essas partes de baixo aqui. E aí depois é importante lembrar de qual é os valores, o que você está considerando ali, qual a variável que vai ser os valores. Tá? Aqui é só para ilustrar, então, aquele meu conjunto de dados lá, do doutorado, foram coletas, né, paisagem de Mata Atlântica. Em cada local foi estabelecido um transecto, e aí é um protocolo que é mais antigo de coleta para formigas, que são 50 pontos amostrais que são estabelecidos de 50 e 50 metros. Então, em cada paisagem de floresta era estabelecido um transecto de 2,5 quilômetros e tinha esses 50 pontos amostrais para amostrar essas formigas. Então, tipo, cada paisagem ali é representado por esse conjunto de 50 pontos amostrais de 1 metro quadrado, né? Então, ao todo, foi uma mega amostragem aqui, nessas 65 localidades, eu tenho 3.250 metros quadrados de serrapilheira amostrado, que é cada parcelinha dessa. E aqui só como é que foi coletado, né? É um método bem comum para coleta de formigas.
Então aqui estabelece 1 metro quadrado da serrapilheira, esse material é coletado, é peneirado nesse peneirador aqui de Winkler, né, alguns chamam. Depois ele separa só essa parte do tipo humus ali, né, da matéria viva, que os galhos e folhas são descartados. E esse material fica depois suspenso por 2 dias, geralmente, no laboratório, com esse recipiente embaixo contendo álcool, que as espécies vão se mexendo e pela força da gravidade elas vão caindo ali, né? E depois esse material foi triado, tal, montado, identificado. Beleza. Essa planilha, referente do meu doutorado, ela tem 27.324 linhas, ou seja, que são informações diferentes de indivíduos né, que foram coletados lá, dos espécimes. Então, ainda bem, eu dei muita sorte que a forma como o pessoal digitou essa planilha já foi dessa forma aqui, que seria mais adequada. Porque se tivesse de um outro formato, ia ser praticamente impossível conseguir, né, mexer nisso tudo. O trabalho que eu tive que fazer foi inserir umas outras variáveis, que só tinha essas informações mais gerais de subfamília, gênero, espécie, tribo e o local. E o que eu tive que fazer também foi atualizar a classificação das formigas, porque como foi um dado coletado já tinha um determinado tempo, né, lá até 2003, tinha mudado muita coisa de classificação. Mas vamos embora então para a tabela dinâmica, e agora eu tento tirar essa dúvida aí sua. Então, bora para... eu vou usar primeiro essa disciplina aqui, planilha disciplina CLEA. Tá? Que ela é menorzinha relativamente, para mostrar, nesse caso, como eu poderia usar. Então, eu tenho aqui, né, minhas informações nas colunas. Eu sempre dou uma dica de você, essa primeira linha dos rótulos dos seus dados, você pelo menos colocar em negrito. Eu gosto até de aumentar o tamanho em relação aos outros, porque é uma forma do Excel identificar isso como rótulo. Em geral, ele vai identificar que a primeira linha é rótulo, só que pode acontecer dele não identificar, e talvez foi até o que ocorreu. Então, eu cliquei aqui do lado. Se eu for aqui inserir tabela dinâmica, bora ver. Ele, né, selecionou até a linha 803. Se eu for conferir aqui, nesse caso ele pegou todo mundo, tá 803, então tá ok. Foi quem? Foi Letícia, Renata? Eu, professor. Mas, Tá. assim, de qualquer forma, eu consegui fazer a tabela dinâmica, né? Só que daí eu tive que clicar numa célula. Ah, tá. No caso, quando você pediu inicialmente, foi o que aconteceu? É que, assim, quando eu coloquei em uma célula em branco, assim como tu fez, ele não constou o nome da minha tabela para importar os dados para criar a tabela dinâmica. Daí, quando eu coloquei o cursor, né, cliquei dentro de uma célula que tem informação, ele apareceu o nome da tabela, né, que eu quero importar os dados. Entendi. Assim, em geral, se eu pedir aqui, provavelmente, ó, ele vai pegar tudo, tá vendo? Ele pegou da mesma forma, mas já ocorreu comigo de ele não pegar, e eu, por costume, eu clico aqui nessa última coluna do lado, né, a primeira célula, e costuma funcionar, tá? Mas que bom que deu certo. Já aconteceu também de aparecer uma mensagem dele não identificar isso aqui como rótulo, perguntar, tipo, para eu clicar se minha coluna possui rótulos. Agora não está aparecendo mais, não sei se era outra versão do Excel. Caso isso ocorra, você clica que tem, porque aí ele vai identificar que a primeira coluna, ou primeira linha, são os rótulos, né, das variáveis, tá? E aqui o que é importante é se eu quero criar uma nova planilha ou na planilha existente. Tá? Deixa eu clicar aqui na planilha existente. Ele nem encontrou o destino, mas geralmente era para ele identificar aqui. Deixa eu ver se agora tabela dinâmica. Aqui, ó, agora acho que é planilha existente. Quando eu clico aqui, ele aparece a opção de planilha existente. O que acontece se eu clicar OK? Ele está
fazendo junto com essa planilha dos dados a tabela dinâmica. Então, eu já vi algumas pessoas que trabalham com isso, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro com calma, mas vamos supor que eu quero minhas ordens aqui, e os métodos de coleta na linha, e aí eu quero os valores que estão relacionados com essas ordens. Aí eu criei aqui uma tabela com esses dados. Vejam que ele está colado com os dados aqui. Se essa tabela fosse maior, tipo a ordem nas linhas, a coluna aqui, mistura, entendeu? Fica difícil de você entender o que é tabela, o que é dados. Aí você salva essa planilha, você pegou aqui o que você quer, e depois de um tempo você volta, não dá para entender muito bem isso. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vou pedir de novo, inserir. Vou deixar até dentro aqui, vou mostrar aqui. Tabela dinâmica, foi tudo. Nova planilha. Então, quando eu dou esse OK e está clicado em nova planilha, ele vai criar como uma aba à esquerda da planilha que você está trabalhando. Tá? Eu recomendo sempre você escrever aqui, né? Você dá 2 cliques ou renomear, clicar em renomear, que isso aqui é uma tabela dinâmica. E eu boto até tipo, geral, porque está relacionado a esses dados gerais. Se eu tivesse várias abas com tipo, dados distintos, e eu posso criar uma tabela dinâmica que está relacionada com esses dados, eu posso vir aqui, se eu tivesse outra informação, e criar uma outra tabela dinâmica relacionada com essa aba aqui. Então, por isso que é bom nomear para você saber. Tá? Então, ele criou aqui a tabela dinâmica, então daquela forma, então ele pegou todas aquelas informações que eu tenho lá na minha planilha, agrupou aqui, e agora ele permite que eu use esses dados de acordo tipo, com o formato, com o que eu quero. Então vamos supor que eu quero as diferentes ordens na minha coluna, certo? Então ele pegou aqui todas as ordens que tem, tá de A até X, porque eu tinha mudado o nome, como eu falei na aula ontem. Himenóptera ficou Himenóptera, que foi a única que não foi mudada, porque eu acho que tinha as formigas aí que ficaram. E vamos supor que nas linhas eu precise do meu meta de coleta. Então ele está distinguindo lá na isca, pitch foi o Winkler. Além disso, eu tenho as amostras, né, de cada método, então eu tenho meus pontos amostrais, eu posso botar abaixo. Então ele está dando isca de 1 até 20, porque eu tenho as 20 amostras de isca, pitfall de 1 até 20, o Winkler de 1 até 20. Tá? E aí se eu quero saber quais dessas ordens aqui, né, ocorreram em cada uma dessas amostras, eu posso vir aqui e repetir a ordem. Tá? E ele está me dando esses valores. Então, a vantagem da tabela dinâmica é essa de, tipo, aquele conjunto de dados você pode organizar agora do jeito que você quer. Tipo, eu posso vir aqui e mudar, simplesmente colocar ordem nas linhas e métodos nas colunas, se for o caso. Além da ordem, né? Se eu tenho subfamília, espécie, eu posso botar aqui embaixo. E aí eu já vou falar uma coisa que é um pouco minha, assim, ó. Essa planilha que eu abri foi do Excel mais recente, da versão mais recente. E ele coloca, a tabela dinâmica dele tem esse formato, assim, por exemplo, aqui em negrito ele está dando subtotais. Né? Então, ao todo eu tive essa ordem ocorrendo em 11 amostras aqui. 11 amostras não, ele está dando subtotais no número de indivíduos. Por isso que é bom a gente saber como é que estão os dados lá, o que está sendo representado. Tá? Aqui já está dando 57. Eu gosto da versão mais antiga do Excel, eu vou abrir ela aqui e mostrar a diferença que vai ficar na tabela dinâmica, só para vocês observarem isso. Cadê? Mas isso vai um pouco de costume, assim. Acho que a que está aberta é essa de baixo, então eu vou nessa versão aqui, 97/2003.
Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui para inserir tabela dinâmica, tá nova, beleza. E aí eu vou fazer, né, a mesma coisa, ordem, método de coleta aqui, amostra, e ordem aqui. Ele já está me dando subtotais embaixo, e principalmente quando a gente precisa fazer tabelas tipo de espécie, de colocar na frente, né, família, espécie, classe, antes, o que seja, eu gosto dessa versão anterior porque fica certinho um sobre o outro. Eu vou fazer isso daqui a pouco. E esses subtotais aqui, ó, se eu não quero esses subtotais, que é o que eu falei que tem que tomar cuidado, se só me interessam os valores, principalmente quando eu quero tirar aqui parte dos dados para fazer uma análise, o que seja, eu venho aqui, ó, cadê? Método de coleta, configurações de campo. Tá vendo? Ele está me dando automaticamente subtotais. Então eu posso pedir nenhum. E aqui eu poderia, em vez dele estar contando tudo que tem lá na planilha, eu poderia também pedir para ele fazer uma soma, a média. Então isso aqui vai muito de acordo com o que você precisa. Tá? E depois, quem quiser mexer nisso aqui e ver, tem algumas opções de fazer contagem, soma, porcentagem, tá? Mas geralmente o que eu faço aqui é remover os subtotais. Então agora ele só está me dando os dados realmente da ocorrência, né? E o número de indivíduos em cada amostra ali nas diferentes ordens. Por que tem tipo 2 aqui e não tem 1? Porque provavelmente eu tenho 2 morfotipos dessa ordem, tá? Então, se além de ordem eu colocar morfotipo, não, vai ser melhor eu inverter. O que eu recomendo? Outra coisa. Quem trabalha com comunidade principalmente. Se você tem muitas informações e precisa organizar uma planilha aqui, uma tabela, não coloque nas colunas essas informações. Prefira colocar sempre nas linhas, porque o Excel ele tem um limite para colunas, se eu não me engano é próximo de 200 e cacetada, principalmente essa versão anterior aqui, mas para linhas ele não tem limitação. Então eu vou agora só inverter essa ordem aqui. Então se eu jogar ordem K, método de coleta aqui em coluna e amostra aqui, o que eu fiz? Eu estou mostrando as ordens nas linhas agora, estou mostrando nas colunas, né? Tudo isso é isca, e aí de 1 até 20 é o que ocorreu nas minhas amostras de isca, tá? De 1 a 20, depois Pitfall, depois o Winkler. Por que eu fiz isso? Porque agora, não, vamos supor que não me interessa a ordem, me interessa né, as espécies aqui, que nesse caso, nesse trabalho, é os morfotipos. Se eu pegar morfotipo e botar embaixo de ordem, ele está me dando todas as espécies dessa ordem, né? Espécie 1 até tipo 35 nesse caso. Vejam tanto espaço vazio, aqui é tudo onde que a espécie não ocorreu. Essa amostragem de isca, que é uma amostragem que pega, né, poucas espécies, indivíduos, é que vai ter mais espaço vazio. Só ocorreu algumas ordens, alguns Pitfall, vai ter onde que ocorreu. E o INCLA aqui foi que teve a maior, né, diversidade. Tá? Daqui a pouco eu vou ir mais para a questão de como tipo, preparar as planilhas para de fato fazer alguma análise com essas informações, mas só mostrando o quanto que tipo, a tabela dinâmica, dependendo do que você precisa, ela pode ser útil. Aí, outra coisa, sempre que você adiciona uma variável aqui embaixo, tanto de linhas quanto colunas, ele, por padrão, ele tende a fazer esses subtotais. Né? Então, eu tenho sempre que lembrar, se eu não quero esse subtotal aqui, ó, tipo, ele está me dando uma informação que é tudo da ordem A, o total dela, né? Eu tenho que sempre ir na informação de cima, configurações de campo, e tirar aqui. Ok? Aí vai desaparecer os subtotais.
aqui em isca também vai ter... Não, isca ele já não está me dando, porque eu acho que eu tinha tirado antes. Aí eu vou... Daqui a pouco eu olho quem falou aí no chat, mas eu vou mostrar naquela versão mais atual, se eu fazer a mesma coisa, o que vai ficar diferente aqui, ó. Eu, particularmente, gosto de usar nas tabelas um esquema assim já, tipo, para formiga seria subfamília tal e já começar as espécies aqui, né, na frente dessa subfamília. Essa versão aqui, eu vou jogar para cá, método e amostra, e botar ordem nas linhas e os morfotipos aqui. Ele agrupa meio que embaixo, tá vendo? Assim, claro que isso vai um pouco de gosto, não tem muita diferença, mas quando eu copio esses dados aqui e vou jogar para outra aba, alguma coisa, tem uma certa diferença do que quando eu copio aqui, que já estão numa outra coluna separada, se eu quero só as espécies. Deu para entender? Então eu gosto mais dessa fórmula antiga por causa disso, mas basicamente é a mesma coisa. Tá? Aí vamos supor que eu quero essas informações, só que eu quero, que nem eu deixei aqui a isca, Pitfall, Winkler, eu quero gerar uma planilha, eu preciso gerar uma planilha para cada tipo de amostra, ou de método de coleta. Então a tabela dinâmica, ela permite que você faça aquela filtragem também. Então se eu venho aqui, ó, rótulos da coluna, eu posso tirar tudo e colocar, por exemplo, só Pitfall. Se eu dar OK, ele só vai me mostrar as informações de Pitfall. Aqui ele está me dando esse total, que talvez eu queira, pode ser interessante ou não. E aí, como eu falei, eu posso vir aqui, ó, configurações, retirar se eu não quiser. Então aqui eu teria tipo uma planilha mostrando a composição dos invertebrados aqui, só para Pitfall de acordo com minhas 20 amostras. Nesse caso, nessa outra planilha, ele está me dando também um subtotal de ordem. Para eu retirar isso, eu venho aqui, configuração de campo, a mesma coisa, nenhum. Aí veja o problema dessa planilha nova. Ele mantém uma linha em branco, tá vendo? Na planilha da versão anterior do Excel, que é a que eu gosto de usar, eu vou pedir aqui também, método de coleta, Pitfall. Ele já termina uma ordem e parte para outra. Né? Então mostra as espécies, não fica com aquele espaçamento. Por isso eu gosto dessa aqui, porque acaba que facilita a minha vida. Tá? E aí vamos supor que eu quero pegar esses dados do Pitfall, tá? As amostras e a presença e ausência das espécies. Eu esqueci de selecionar aqui os morfotipos e tal. Eu posso selecionar aqui dentro o que eu quero, copiar, colar e jogar para uma aba nova, ou o que eu costumo fazer venho aqui, ó, quando eu clico em cima dessa primeira linha aqui, nessa primeira coluna, contagem de ordem, e se eu clicar, ele vai selecionar tudo para mim. Então toda essa informação aqui vai ser selecionada, aquele total geral depois eu excluo, ok? Então, se eu copiar, né, Ctrl+C, copiar aqui, eu vou vir nessa aba que está Pitfall, e se eu colar, novamente, se eu só dar Ctrl+V, ele vai colar praticamente a mesma tabela dinâmica aqui. Mas se eu colar só os valores, eu colo essas informações, essa primeira linha não importa para mim, sempre vem tipo, o que está ali, então eu excluo. Essa segunda pode ser importante se eu estou fazendo uma tabela ou não, mas se eu já sei que aqui é só do Pitfall, eu posso excluir também. Né? Se eu vou analisar algo a nível dos morfotipos e não das ordens aqui, eu posso excluir essa, mas isso aí depende do que você precisa, mas eu estou só mostrando como eu poderia fazer uma planilha da composição. O total geral aqui, que é essa última coluna, né, também não importa para mim. Então agora eu tenho, aqui também ele fez um total geral, que eu vou excluir.
que eu tenho aqui? Eu tenho uma planilha que está mostrando nas linhas os diferentes invertebrados que ocorrem nessas 20 armadilhas de Pitfall, né? Então eu posso selecionar tudo aqui e usar aquela fórmula de substituir. Eu vou dar Ctrl U, que é o atalho para ela, mas posso ir pelo cantinho aqui também. Então, se eu substituir aqui tudo que é vazio por 1, ou, querendo fazer besteira, por 0, ele está fazendo. Ele até demorou mais um pouquinho, porque ele fez 1.785 substituições. Então, aqui é tipo uma forma de eu fazer uma planilha que, dependendo do programa que eu vou utilizar, tipo estimates, né, para ver a questão de se a sua amostragem foi suficiente, fazer a curva do coletor, né, curva de acumulação de espécies, é uma forma de eu fazer isso tipo rapidamente. E se eu tivesse os dados organizados dessa forma aqui, provavelmente eu ia ficar limitado se eu precisasse usar os dados para fazer umas outras relações, tá? Por exemplo, se eu voltar lá, então eu estou aqui com a planilha de dados, eu simplesmente não quero mais Pitfall. E eu quero o que ocorreu nas iscas. Vai ser bem menor, então só teve esses, né? Esses indivíduos aqui, esses morfotipos, nas minhas 20 amostras. Eu posso selecionar tudo, fazer daquele jeito. Poderia também ir copiando aqui, ó, usando Shift, Ctrl, selecionar dentro da tabela dinâmica. Ele permite você selecionar também o que você quer assim. Selecionei, dei Ctrl C, posso vir aqui em isca, colar, teria também essas informações, tá? Aí, claro, para o INCLA eu posso fazer a mesma coisa. Dependendo do programa que você vai analisar, isso aqui seria um exemplo de você fazer para o Estimates, que em geral a gente faz planilhas separadas, né, para tipos de locais ou tipos de métodos de amostragem. Mas geralmente você precisa de uma planilha contendo todos os métodos a presença e a ausência. Então, você não iria dividir, mas se fosse o caso, então, né, você usaria uma planilha mais geral, dependendo do que você quer avaliar, tipo, se é só similaridade, se é, né, o quanto que tem, se a espécie ocorreu ou não, você nem precisaria dessas informações de amostra, por exemplo, só de se a espécie está presente ou não no método de coleta. Então, eu posso remover, jogar para cima, ou então só clicar aqui, ó, e remover campo, e ele só está me dando aqui o morfotipo, né? Vamos dizer que eu não quero mais, a ordem não importa mais, só o morfotipo eu posso tirar aqui. Eu tenho uma planilha que está ilustrando, né, o morfotipo por método de coleta. Se eu quero o inverso, se eu quero esses métodos, tipo lá no PEST, se eu não me engano, fica na linha os locais ou métodos de coleta e os morfotipos na coluna. Então, rapidamente eu mudo isso também e consigo fazer aqui, né? Então, esse é um exemplo só para a gente conseguir ilustrar lá, medir, você quer usar a similaridade de Jacquard, né, que só conta se a espécie está presente ou ausente ali, e a nível do método de coleta eu só precisaria dessas informações aqui. Se a espécie ocorreu na isca, né, então ele vai ver o número de espécies presentes, que difere, depois eu vou conseguir ter a questão de similaridade. Uma outra coisa da tabela dinâmica que eu recomendo muito, eu vou tirar tudo aqui agora. Por favor, vocês vão falando aí se for surgindo dúvidas, tá? Vocês estão muito quietos, não sei se a maioria já estava acostumado com isso, ou se é novidade, talvez vocês vão tentar fazer para depois surgir as dúvidas. Professor, pode falar. Eu tenho várias dúvidas, mas eu não estou interrompendo, porque senão a gente não vai seguir. Mas uma delas pode interromper. É assim, eu estou testando, né? E eu quero que apareça a data, tá? Na minha linha. Na linha, isso. Tá. Só que ela só tá aparecendo ano e mês. E eu tenho interesse também nos dias.
que Entendi. tá lá nos meus dados gerais, né? Na planilha geral, assim. E Você não, você não consegue inserir os dias quando você bota, não vai? não, eu coloco, né? Eu copio ali data para linha e mesmo daí eu fui nas configurações para tentar mexer e também não dá. Eu acho que talvez é a forma como esses valores de datas eles estão identificados lá na planilha geral. Tipo, eu vou para essa outra planilha, formigas aqui, que é uma planilha maior, né, e tem mais informações, mas o grande problema dessa planilha aqui é que eu não tenho tipo variáveis. Depois eu vou tentar fazer um exemplo com a outra de variáveis quando a gente for fazer a parte de organizar para fazer as análises. Mas aqui eu tenho um data, mas aqui tá tipo a data como uma coisa só, né? No seu, acho que você tem uma coluna para o dia, uma para o mês e uma para o ano. Não, ela tá Tá junto assim? também. Tá Então, sim, só que eu tô usando, né? Não tem número romano, acho que é romano que tá aí, sim. né? Tá normal, assim, abreviada. Tá, bora ver o que acontece se eu consigo aqui. Inserir, tabela dinâmica, nova planilha, pelo número que ele pegou tudo, ok. Então aqui, né, veja, eu tenho as variáveis todas. Tá, vou colocar as espécies como linha. Então aqui eu tenho minhas espécies de formigas. E aqui já aproveitando que eu ia falar, a primeira coisa que eu recomendo você fazer depois que você planilhou os dados, você tem os dados, é fazer isso, ó, simplesmente listar aqui as espécies. Porque aqui você consegue observar se está tudo correto ou não. Porque se eu tiver, eu acho que não vai ter nenhum erro aqui, mas se eu tiver um espaço, alguma coisinha diferente, vai mostrar aqui que ele está identificando como coisas distintas, tá? Então, Aí uma outra coisa, quando eu boto em linha, né, eu puxo a data que tá disposta nesse campo que tu tá mexendo. Só que daí lá, quando ele vai pra linha, ele divide em ano e. Deixa eu olhar aqui que agora eu esqueci. deixa eu botar data e coluna para ver se vai. Ano e data, divide, sabe? Entendi. No meu ele ficou certo, mas talvez porque. Deixa eu olhar uma coisa aqui nos dados. Tá vendo isso aqui, né? Que é Uhum. tipo de variável? No seu tá geral ou tipo tá Não, tá data? como data. Tudo lá nessa minha planilha, né? Eu mexo com horário, com tudo, eu já programei assim pra. Tá, mas quando depois você faz o teste de só copiar uma dessas colunas, tipo essa de data, cola do lado e nela você substitui para geral, em vez de deixar como data, para ver se isso vai influenciar, porque pode ser tipo o que ele está considerando os dados, pode estar influenciando aqui agora. Tá, ok, vou tentar. Mas nesse esquema de geral, ele considera tipo cada data aqui como, né, algo distinto e dá daquele jeito que está aqui. Então, se eu quisesse, tipo, as informações dessas espécies de formigas, né, se data fosse, no caso aqui, algo bem relevante para mim, para eu ver se tem diferenciação na ocorrência, não sei, eu só repetiria aqui esse valor de espécie em valores, né, e aí ele me mostraria quantos indivíduos de cada uma dessas espécies eu tenho naquela data. Quando a gente faz aquele negócio de categoria de espécie e tal, se eu colocar na frente. E aí, como eu botei uma segunda variável, ele me deu subtotal, então eu vou lá e removo os subtotais, não me interessa. É uma forma de eu conferir também se aqueles códigos que eu criei, eles estão adequados para cada espécie. Ó. Porque pode ocorrer, em alguns casos, de eu ter uma mesma espécie com dois códigos por algum erro, ou então, tipo, o mesmo código está representando duas espécies. Para formigas, eu acho que utilizando esse esquema de as quatro primeiras letras do gênero e as três da espécie, você evita esses problemas, mas a gente tem alguns gêneros que têm nomes parecidos, né? Então pode ocorrer assim de você, se você considerar só três letras, duas, de você ter ele não conseguir distinguir. Então, é uma forma também de você conferir se os dados estão ok, você só listar aqui na tabela dinâmica, né?
O que eu queria mostrar para vocês eu vou colocar os meus municípios aqui em colunas. Então eu tenho Camamu, Canavieiras, Ibirapitanga, Ilhéus, Maraú, Santa Luzia, né? E aí vamos supor que eu quero simplesmente fazer uma tabela das formigas que ocorreram em cada um desses locais. Então, além da espécie, né, eu teria a subfamília antes. Então eu boto aqui em cima. Vou tirar os subtotais novamente. Então aqui ele está me mostrando a subfamília da espécie de formiga, a espécie, né? E aqui ele está me dando a tabela para todas essas localidades. Então seria uma tabela geral, vamos supor, para esse meu estudo aqui. Mas se eu quero, novamente, só um município ou alguns municípios específicos, tipo Ilhéus, só quero Ilhéus, eu posso selecionar aqui e se essa formiga ocorre ou não. É claro que aqui eu não estou botando meus pontos amostrais, mas se eu colocar aqui, ó, ponto amostral embaixo do município, ele vai me dar agora aquelas 50 amostras. Tá? E a ocorrência dessas espécies de formigas. Configuração, nenhum. E aí, tipo, até agora eu estou mostrando muito, né, essas coisas mais, assim, de comunidade e tal. Mas eu vou voltar naquela outra planilha da disciplina lá de CLE que eu estava usando. Eu vou usar essa versão aqui mais antiga. Professor, não sei se eu perdi, se você explicou. Você Pode? colocou os meses do ano em romano por alguma razão? Na verdade, essa planilha, deixa eu ver se eu estou na certa, tanta planilha, aqui, Formigas Bahia 3R, foi colocado por essa razão porque inicialmente quem pegou esses dados para analisar, no caso antes, né, de eu ter pego, e talvez foi até quem ajudou a organizar tudo, era um gringo. Então, como tem, né, essa confusão de, tipo, em Esse alguns ano, né? países aparece o mês primeiro e depois o Tá, dia. Aí uma solução, quando a gente vai tipo, colaborar assim com pessoas, né, de diferentes entendi. países, diferentes locais, é colocar o mês em romano e aí você pode até colocar um comentário aqui explicando, mas quando Legal. entendeu, eles veem a questão do mês em romano, geralmente já sabem que é o mês ali que se trata. Entendi. Foi bom você ter Obrigada. perguntado, de nada. Algo que eu tinha falado, só aproveitando aqui, no começo da disciplina, dessa aula, antes de vocês estavam entrando, é que o comentário, né, ele é muito útil quando você tem, tipo aqui, uma dessas variáveis. Aí você vai lá em revisão, novo comentário. Então, tipo, sei lá, vamos supor que distrito do município, não sei, eu quero explicar alguma coisa aqui. Então, eu posso deixar esse comentário. E aí, assim que você passar o mouse, vai ficar o comentário. Mas a partir do momento que você usa muito código, sei lá, você tem muitas variáveis no seu estudo, e você tem que explicar as variáveis. E para não ficar muito poluído aqui, tipo, até sem querer você passar o mouse e não saber distinguir, a gente costuma usar uma outra aba na planilha, né? Que é tipo de legenda, ou você escolhe aqui, né? Alguns usam metadados, que é tipo explicando e com algumas informações a mais, e aí você coloca o que que significa cada uma daquelas colunas lá, tipo, você tem medidas de herbivoria distintas e só está usando código, aí você explica nessa outra aba, tá? Costuma ser bem usual isso. E aí voltando para essa planilha ainda, eu vou falar, vamos supor que eu estou interessado agora em saber espécies de formigas pelos meus locais lá, a riqueza geral. Né? Então, como eu poderia fazer isso de uma forma relativamente fácil? Então, se eu tenho um município aqui, e aí eu vou voltar a todos, ok. Aqui, quando a gente faz tabelas assim, né, a gente, claro, lá no final
a gente pode simplesmente pedir aqui a contagem e vai saber essa riqueza de formigas e tal. Mas se você tem na sua planilha só tipo, os valores de presença e ausência, em alguns casos, mas é sempre bom a gente confirmar isso, você pode vir aqui na linha, colocar o município, contagem, espécie. Ele está me dando a soma, né? O que ele chama de contagem aqui, mas eu sei que na verdade é tipo a soma de todas aquelas informações que eu tenho em Camamu, em Canavieiras, em Birapitanga, Ilhéus, assim por diante. Então eu posso vir aqui e explicar para ele o que eu quero que ele contabilize. Tá? Até essa contagem eu posso mudar aqui. Deixa eu ver se eu... Acho que mostrar valores como... Eu posso pedir porcentagem, sem cálculo, que é como tá. Deixa eu ver aqui. 6. Aqui, ó, quem perguntou a questão da data, talvez se você clicar em cima e ver aqui formato das células, ele dá para você, por aqui mesmo, dentro da tabela dinâmica, mudar. Ai, professor, eu já mudei na tabela geral, para data. Já estou aí futricando. E deu certo? Não, nada acontece. Fica só o ano separado do mês. Que estranho. E separado do ano e não aparece o dia, né? Porque, assim, os outros números, eles Será vão... que ele não está só omitindo o dia? Tipo, quando... Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Então, aqui você pode tipo, mudar alguma dessas questões. Aqui ele está contabilizando tudo, porque ele está pegando todo o município, né? Mas se eu quero, por exemplo, por ponto amostral dentro do município, então ele está mostrando que na minha amostra aqui, eu tenho 15, que eu sei que se eu só, na minha planilha, tipo, eu trabalho com formiga e eu só estou colocando tipo, eu fiz aquele esquema de remover duplicatas, eu sei que eu só tenho uma única informação para cada espécie, então eu sei que esse valor também é representativo da minha riqueza. Lembra que aquele ponto 1 lá eu até selecionei e tinha dado 15 espécies, né? Então, nesse caso, esse valor corresponde ao meu número de espécies também, mas para você conferir isso, uma forma é você fazer a listagem das espécies, botar o ponto e tal, você pode organizar da maneira que você achar melhor e aí chegar até esses valores aqui. Tá? Aí se eu clicar aqui, ó, na tabela dinâmica, tá esse valor 11. Se eu dar 2 cliques, ele vai me mostrar exatamente todos esses valores, tá? Então ele abre meio que esse relatório de quais são esses indivíduos, então é a forma de você conferir também se for o caso. Então aqui eu consigo ver que são de fato espécies diferentes, né? Estão todas no ponto amostragem 2, eu posso ver algumas outras informações. Deixa eu só lembrar como é que eu volto agora para outra parte. Acho que se eu dar Ctrl Z, deixa eu voltar aqui na seta. Voltou. Então só tomar cuidado que ele dá esse relatório de onde que estão os pontos. Se eu clicar 2 vezes, ele simplesmente vai para lá. Não, ele cria uma aba do lado, melhor ainda. Eu achei que estava na mesma aba. Então o que ele fez? Ele mostrou onde que estão esses 10 informações, né, que são as espécies aqui desse ponto 6. Então, ele me deu exatamente essas espécies do ponto 6. Isso é importante, tipo, interessante, por quê? Porque se eu tenho a listagem de espécies e aí eu tenho o nome errado, alguma coisa assim, eu consigo ir corrigir nos dados, né, na minha planilha. Por exemplo... Se eu tirar a ponta amostral, botar município, espécie de formiga aqui. Então, essa acropiga aqui descendens, eu observei que está escrito de uma forma errada, não sei, e ela está ocorrendo em 4 linhas, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir essas 4 linhas e eu posso vir aqui editar alguma coisa, mexer. Então, é uma forma de você conseguir corrigir esses dados também, tá?
Deixa eu ver o que eu ia mostrar. Tá, em relação a data, tá, minha data aqui ele está identificando como normal, mas deixa eu mudar para ver se vai dar alguma coisa aqui. Para ver se eu tento desvendar isso. O seu tá data, eu não sei se aparece isso, data completa, não tá data abreviada, não. A data abreviada, tá? Tá, Tipo, deixa eu ver aqui. 2/8/2021. Como tá? Tá. Deixa eu ver se ele. Eu acho que. Ó, bora ver se o pincel de formatação serve para isso. Aqui nessa célula, né, eu botei essa formatação de data abreviada, só que eu acho que talvez por causa do algarismo romano não vai, mas deixa eu ver se eu fazer para cá. Ó. Ele pegou a formatação de data, mas aí eu teria que mexer e tal, editar, mas eu vou deixar só esses dois para ver se vai acontecer alguma diferença. Algo que é importante. Deixa eu apagar isso aqui. Quando ele cria essas novas abas, você pode excluir que ele não vai excluir os dados, tá? Só esse relatório aqui. Da mesma forma, essa tabela dinâmica, vamos supor, eu usei ela, peguei tudo que eu quero, as informações para gerar minhas planilhas, meus dados, eu posso vir e excluir ela aqui. E deixar, tipo, só minha planilha normal de dados. O que eu fiz ali? Eu nem vi. Então, eu vou excluir. Aí, se eu venho na minha planilha geral, insiro novamente a tabela dinâmica, ele vai me dar uma nova tabela dinâmica a partir daquelas mesmas informações, não tem problema nenhum, tá? Eu estou na planilha da disciplina CLEA. Então, vamos supor, eu estou aqui, peço as informações, beleza. Se eu mexer nessa planilha de dados aqui, inseri, removi algo, mudei algo que eu vi que está errado, e eu estou com a minha tabela dinâmica aqui, se eu simplesmente clicar com o direito em cima e atualizar, ele vai atualizar os dados também, tá? Então, eu vou fazer só rapidamente aqui para mostrar, tipo, a ordem G aqui, eu vou clicar, vou substituir, então eu vou colocar tudo que é ordem G, eu, né, identifiquei, vi que tipo, sei lá, Iptera está escrito certo? Nem sei, meu Deus. Ok. Vamos supor que, né, eu identifiquei a ordem ali. Na tabela dinâmica, ele não muda de imediato, mas quando eu atualizar, ele vai mudar. Cadê a ordem? Acho que foi lá pro. Aqui. Né, fica na questão alfabético, foi pro. Meio estranho, né? Porque está depois de O, mas mudou para díptera aqui. Tá? Então, só mostrando que você pode atualizar, mexer nos dados, mas tem que lembrar de, se você está usando essa aba da dinâmica, sempre na mesma aba, você lembrar de atualizar. É só clicar com o direito e atualizar. Agora, deixa eu voltar a outra planilha para ver essa questão das datas. Formigas... Foi essa que eu mudei? Foi. Então, deixa eu remover o campo. Vou deixar as espécies, vou botar data. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Parece que não está aparecendo aquela, né? 4. Estranho, eu nunca tinha visto essa questão de data. Na verdade, acho que eu nunca tinha usado para essa tabela dinâmica, no outro formato de data mesmo. Mas se eu considerar lá na planilha agora, deixa eu ver, geral. Olha, ó, quando eu considero geral, estava a data, eu considero geral, isso pode ocorrer, tem esses problemas de formatação no Excel, ele está transformando aquele valor lá da data num número geral, né? Então, virou algo aqui que eu não quero. Então, uma outra forma, em vez de geral, é você, deixa eu ver se vai dar certo, você transformar em texto também não vai.
Então, você vai ter que ver essa questão de talvez, não sei, usar os algarismos romanos, os dias, em geral, dias e meses, era para ele. Depois eu faço essa questão de pegar os dias e meses, e na aula da tarde, antes de entrar no assunto, eu tento ver isso. Mas assim como eu coloco aqui subfamília sobre espécie, né? Se fosse gênero, era para ele permitir você colocar tipo mês, dia, então os diferentes dias de um mês e, por exemplo, as espécies que ocorreram, observações, o que for, tá? Mas eu tento depois ver, a gente tentar resolver isso. Só para finalizar, e tipo essa questão de como a gente organizar, de fato, a partir do conjunto de dados, a gente vai ver muito mais na segunda semana, que é tipo assim, a gente quer fazer uma determinada análise no R e a gente sabe que a formatação tem que ser desse jeito. Aí como é que a gente pega aquele conjunto de dados ali e através da tabela dinâmica a gente gera isso, tá? Nessa aula eu queria só mostrar essas possibilidades todas. Já imaginava que a gente não ia ter muito tempo. E a gente vai voltar e usar muito essa tabela dinâmica quando a gente for gerar os dados, então. Aqui é só para eu mostrar que, tipo, para o Winkler, foi o único método de coleta que eu tenho uma variável que está relacionada, né, que é a profundidade da serrapilheira. Então, se eu tenho aqui as ordens na linha, o método aqui, o Winkler, tal, eu posso, por exemplo, deixa eu pensar, vou tirar aqui método de coleta, vou colocar método na frente de ordem. Aqui eu vou selecionar só o Winkler, eu só quero as informações do Winkler. Como eu só quero, eu nem, como eu já selecionei só o Winkler, eu nem precisaria repetir ele aqui, mas serrapilheira, se eu colocar aqui, ele me dá, tipo, os valores de serrapilheira que foram encontrados naquela ordem. Na verdade está a ordem, mas vamos supor que eu teria que ter as amostras antes, né? Então, eu vou tirar os subtotais, porque ele começa a fazer essa bagunça. Vou tirar o método de coleta. Ele está me dando qual era a porcentagem, né, de serrapilheira, o tamanho da cobertura nessa amostra 2 e que ocorreu essas ordens. Na verdade, em geral, as ordens eu precisaria aqui na coluna. Agora eu lembrei como é que na minha cabeça eu teria que organizar isso. Então, as amostras aqui eu posso, lembrei agora por quê. Eu vou colocar o método de coleta na frente de amostras. Então aqui eu tenho só o Winkler, as 20 amostras de um Winkler, né? O quanto que teve de serrapilheira em cada uma delas, certo? Esses valores de serrapilheira aqui são bem, acho que eu fui inventando depois, eu não lembro se de fato, tá? Que depois eu vou mostrar como é que a gente poderia fazer tipo uma regressão para ver se o número de ordens ou o número de morfotipos variou de acordo com a profundidade de serrapilheira. Mas aqui eu poderia repetir ordem, né? Aqui está nível de ordem, mas poderia ser um morfotipo, para mostrar se eu tenho relação entre, nas diferentes amostras com diferentes profundidades serrapilheiras, a ocorrência, né, e a ausência de algumas ordens, né, poderia fazer isso a nível de espécie também, então seria uma forma de eu conseguir gerar isso aqui, ok? Se eu colocasse tipo ordem somente aqui na frente de serrapilheira, ele ia me dar as ordens que ocorreram, né? Então depende muito do formato que você precisa organizar esses dados para fazer alguma análise, para fazer algo. E geralmente o que a gente faz? A gente gera isso aqui dentro, tirar esses subtotais, sempre me incomoda. A gente gera isso aqui dentro, geralmente copia, bota para uma outra planilha ou para uma outra aba e termina, né, vamos dizer, de preparar essa
essa planilha aqui para depois importar em algum programa para fazer alguma análise de fato, tá? Então, tipo aqui, eu sei que tudo isso é amostra 1, eu posso simplesmente dar Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Outra forma de eu fazer isso, aquele negócio de copiar, arrastar, eu arrastar, se eu fazer a setinha para baixo aqui, ó, nesse pontinho da célula que aparece esse sinal, ele vai fazer uma sequência. Uma forma dele não fazer essa sequência é eu apertar Ctrl, ele vai repetir a mesma informação. O que eu costumo fazer é, eu repito uma vez só isso com Ctrl, dou Ctrl+C e Ctrl+V, seleciono as duas e dou 2 cliques, aí ele vai repetir. Se fosse tipo essa coluna fosse gigantesca aqui, ele ia fazer até encontrar uma outra informação. Mas eu posso só dar Ctrl+C, Ctrl+V e tal. O incl aqui, por exemplo, como é uma palavra, não tem risco dele fazer sequência de nada, ele vai, se eu dar 2 cliques, ele vai fazer até aqui, ó. Então, tudo isso representa um incl, né? Se eu tivesse vários métodos de coleta, então seria uma forma de eu preparar tipo essa planilha para depois relacionar tipo a serrapilheira, vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, tudo isso aqui. Tem um trabalhinho depois, é claro, dependendo como você organiza. E eu acho que até esses espaçamentos aqui você pode pedir para ele preencher tudo. Eu não costumo usar muito isso. Quem tiver curiosidade vai depois dando uma olhada nisso. Mas, em geral, o que eu queria mostrar era isso, tipo, que a tabela dinâmica permite você organizar os dados da forma que você precisa para fazer análise. Que a gente vai começar a ver a partir da aula de hoje à tarde, tipo, eu tenho os dados dessa forma, eu tenho essas variáveis, né, que são numéricas, quero ver essas relações, qual análise eu posso usar e como que eu tenho que organizar esses dados para fazer essa entrada, né, desses dados nos programas, fazer as análises. Tá ok? Então, a tabela ela é dinâmica, organizar os dados dessa forma permite que você consiga aqui fazer relatórios distintos né, do jeito que você necessita para fazer análise dos dados. Depois a gente vai sempre voltando nessa tabela dinâmica, e aí se vocês ficaram com dúvida, depois tentem pegar e conferir. No YouTube você encontra muito vídeo da galera dando dicas de como usar. Se eu for aqui nos dados, ó, só para encerrar, deu 11h50, ele dá até uma opção de tabelas dinâmicas recomendadas. Tem vários modelos aqui, eu nunca adentrei muito, tive tempo de estudar isso, mas tem uns outros modelos de tabela dinâmica. E aqui na tabela dinâmica, depois que você gera ela, tem como você ir aqui em algumas configurações, tá? Mudar essa disposição dos dados, tem várias outras coisas relacionadas aqui, tá? Tem como até fazer gráfico, que está chamando de gráfico dinâmico, que são os gráficos já a partir dos dados aqui da tabela dinâmica. Ok? Deu para ter uma noção, assim, geral, tipo, do quanto que organizar os dados dessa forma tem essas vantagens, tipo, você usar a tabela dinâmica e gerar, né, uma planilha de dados ali que seja horizontal ou vertical, ou só, você tem vários locais, só quer pegar algumas informações de um local, de outro. Eu acho que vocês conseguiram, né, eu consegui cumprir esse papel de mostrar, tipo, as vantagens. Como eu já falei lá, eu repito, deixa eu parar de gravar.